Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série de vídeos aí que nós estamos maratonando até a prova da Petrobras, que vai se dar no final de abril, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, acompanhe as nossas atividades, dá o seu like e também, se possível, compartilhe este vídeo com os seus grupos de estudos. Essa questão que nós iremos resolver aqui vai estar dentro do modo Turbo Instrumentação, ok? Link está aqui embaixo na descrição, se você ainda não tem o seu modo Turbo Instrumentação e vai prestar o concurso para este cargo, tá? Uma excelente oportunidade. Bem, então vamos lá para a questão ou as questões. É dito assim: com relação a instrumentos para medida de grandezas físicas, julgue os itens a seguir. Lembrando que a banca que está elaborando este concurso da Petrobras é a banca Sebrasp, tá? Que trabalha naquele esqueminha de certo e errado. Você tem que julgar a questão se o que o enunciado diz é certo ou errado, ok? Bem, então vamos lá para as duas questões de número 51 e 52. Essa prova é de 2007. Lembrando que essa banca, antigamente ela se chamava CESP, hoje é Sebrasp, ok? E ela não tem uma tradição tão grande assim nos concursos de nível médio da Petrobras. Foram muitos poucos concursos que ela realizou para a Petrobras, principalmente para nível técnico, ok? Mas vamos lá. Questão de número 51. O manômetro de tubo em U é um equipamento que permite a medição da diferença de pressão entre dois pontos e, por isso, dispensa a calibração. Pessoal, algumas dicas, tá? Eu vou dar, inclusive a gente está fazendo uma série de vídeos que vamos colocar dentro dos modos turbos, tanto mecânica quanto instrumentação, dicas para você conseguir ser aprovado. Tem alguns macetinhos, tá? Você consegue aí verificar se a questão está certa ou errada, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses macetes. Bem, quando ele fala assim, dispensa de calibração, bastante cuidado, tá? Aqui vai uma dica super especial que eu estou dando a vocês. Você deve ficar atento quando houver advérbios ou expressões. Como assim? Se você ver na sua prova, nunca, jamais, sempre, toda vez, com certeza, certamente e de jeito nenhum, possivelmente há uma probabilidade muito grande de que essa questão esteja errada, tá? Porque em engenharia ou nas áreas que a engenharia abrange, a gente nunca pode ser categórico num assunto, tá? Porque não há uma verdade absoluta, ok? Nem sempre aquela determinada ferramenta se aplica, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente ouve essas expressões, tá? Nesse caso aqui, a expressão que ele usou foi dispensa de calibração. Bem, veja o seguinte, pessoal, que todo instrumento de medição que se afete a qualidade de um produto ou então processo necessita ser calibrado, pois só assim o operador que executa a medição pode ter a confiabilidade na medida que ele registrou, tá? Então você já sabe que essa questão está completamente equivocada quando ele usa o termo dispensa de calibração. Quer dizer, você não necessita calibrar, você não necessita verificar, comparar esse instrumento com outro instrumento para ver se os parâmetros que ele está medindo são reais, né? Então, não precisa disso? Não, precisa sim. Bem, e o que são os manômetros, tá? Os manômetros, eu sei que é um assunto simples para quem já é da área industrial, porém a gente parte da premissa que muitos de vocês nunca tiveram contato com o âmbito industrial, tá? Então a gente procura trazer aqui a vocês, tá? Inserir vocês dentro do ambiente industrial, ainda que vocês nunca tenham pisado lá. Bem, os manômetros são dispositivos utilizados para indicação local de pressão e, em geral, divididos em duas partes principais que eu vou mostrar a vocês. Nós temos os manômetros de líquidos, que utilizam um líquido
como meio para se medir a pressão, e o manômetro do tipo elástico, que utiliza a deformação de um elemento elástico como meio para se medir a pressão. Tá? Então, os líquidos eles vão se dividir nesses tipos. Nós temos o tipo U, nós temos o tipo tubo reto e também temos o tipo de tubo inclinado. Tá? Bem, o tipo tubo U é justamente o que foi citado na questão. Então, ele está se referindo a esse tipo de manômetro aqui. Já os tipos elásticos, nós temos o tipo de Bourdon, que vai se subdividir em tipo C, tipo espiral e tipo helicoidal. O mais conhecido, tá? O mais comum, é o tipo C. Também temos o tipo diafragma, o tipo Foley e também o tipo cápsula. Cada um, tá, vai trabalhar ali dentro de uma determinada faixa de pressão, uma determinada aplicação. Não é objeto de análise neste momento, tá? Mas é interessante que você consiga visualizar os tipos de manômetros. Portanto, a questão de número 51 está errada, tá? Porque ele falou dispensa de calibração e não é verdade, tá? Muitos de vocês têm me perguntado literaturas, tá? Inclusive, lá dentro dos modos turbos, nós estaremos citando literaturas ideais aí para que você consiga estudar para os concursos da Petrobras. Para instrumentação, um livro indispensável que você deve ter é esse livrinho aqui, tá? Do Egídio Alberto Bega, tá? Um livro excelente sobre instrumentação industrial, tá? Eu utilizo ele, muito bom, tá? Vai te dar uma visão bem legal sobre a área de instrumentação, tá bom? Então é um livro que você deve ter aí na sua estante, tá bom? Então, prosseguindo, mais uma questão de número 52, tá? Questão clássica, Petrobras, vai cair isso na sua prova, ela vai cobrar isso de você, tá bom? Vai colocar uma imagem ali e vai perguntar a você do que trata aquela imagem. A figura abaixo representa um pré-sostato tipo raquete com conexão flangeada. Bem, você que já é da área industrial, obviamente você já sabe que está equivocada essa questão. Mas, novamente, partindo da premissa que você nunca teve contato ali com o ambiente industrial, eu preciso mostrar para você do que se trata esse instrumento aqui, tá bom? Bem, pessoal, então ele falou que é um pré-sostato, né? Bem, um pré-sostato, ele pode ser entendido como um tipo de instrumento de medição que tem funções para atuar como um sistema de proteção de processos e ou equipamentos industriais. Inclusive, eu coloquei alguns tipos aí de pré-sostato para que você já tenha uma familiaridade com esse tipo de instrumento, tá? Bem, ele é acoplado nesses equipamentos, dispositivos e máquinas que trabalham pressurizados, por isso o seu nome é pré-sostato, né? Ou, de alguma forma, utilizando pressão. O pré-sostato ele pode ser utilizado para ser um dispositivo de proteção com finalidade de fazer o controle de pressão e proteção de equipamentos contra subpressões, ou seja, pressões baixas, e sobrepressões, ou seja, pressões elevadas. Portanto, ao ser acionado esse dispositivo, tem a função de fazer a emissão de uma resposta elétrica para resultar em um alerta para a necessidade de intervenção manual por parte do operador ou com uma ação automática do sistema, tá? Então ele vai trabalhar assim. Você tem um determinado sistema que tem que trabalhar em uma determinada faixa de pressão. Houve uma variação, tá? Que obviamente você já setou aquilo ali. Houve uma variação de pressão. Então o pré-sostato ele vai ser armado e ele vai desligar, por exemplo, o compressor que está pressurizando aquele sistema. Se a gente estiver falando ali de pressões elevadas, tá? Então chegou uma determinada pressão, o pré-sostato aciona, tá? Então ele vai desligar o compressor. Teve uma pressão abaixo do que tinha sido setado, ele liga o compressor novamente, tá? Então o pré-sostato ele vai trabalhar dessa maneira. Bem, já aquele elemento que foi apresentado, na verdade aquele elemento é a chave de fluxo, tá? E para que serve a chave de fluxo? A chave de fluxo, que também é conhecida como fluxostato, é um dispositivo muito indicado para realizar um importante diagnóstico de vazão em água ou então em líquido, tá? Inclusive eu coloquei uma tubulação aí e ele posicionado nessa tubulação. Bem,
Por exemplo, ela é muito utilizada ali para o monitoramento de sistema de proteção contra incêndio por sprinklers. Sprinklers são aqueles chuveirinhos que você vê muito, por exemplo, em estacionamentos, em shoppings, tá? Em prédios industriais, você vê muito isso. É justamente que é aquele chuveirinho, né? Que quando está acontecendo um incêndio, ele arma ali e ele começa a resfriar o ambiente, que indica, então, que se existe fluxo de água no interior da tubulação hidráulica e passa essa informação para a central de incêndio. Bem, imagine o seguinte, que o painel da central de incêndio de um prédio de 20 andares acuse o alarme de incêndio, mas não mostra ali o andar aonde está ocorrendo o incêndio, tá? Então a chave de fluxo, ela vai ser instalada ali em cada um dos pavimentos, ajudará nessa identificação, né? Por quê? Porque a partir do momento que o sprinkler ele for acionado, a gente vai ter ali uma vazão, né? Saindo daquela tubulação. Então, quando isso ocorrer, a chave de nível vai ser acionada e ela vai indicar lá para a central de controle de incêndio aonde está ocorrendo aquele fluxo ali. Então, ali você já consegue identificar, né, em qual dos pavimentos, nesse caso aqui, está ocorrendo o incêndio. Então, portanto, a questão de número 52, né, ele falou que é um pressostato e nós estamos vendo que é uma chave de fluxo ou fluxostato, está também errada, tá? Então, está aí mais duas questões resolvidas para você, tá? Vai cair alguma coisa dessa aqui na sua prova. Lembrando, tá, que essa questão, essas centenas de outras questões estão lá dentro do modo turbo instrumentação. O link está aqui embaixo na descrição. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço e até a próxima.